Na aula de hoje a gente vai resolver o problema do solenoide. O que é um solenoide? Solenoide é um conjunto de espiras justapostas, uma em cima da outra. Estou representando aqui com a ideia, com uma série de espiras aqui. Nós vamos resolver o problema delas sendo infinitas, né? Então elas vão seguir indefinidamente ao longo do eixo Z. E aí a gente vai pensar ela como uma série de espiras, uma coisa que a gente pode fazer enrolando o fio em torno de algum cilindro qualquer. Eles vão estar interessados em calcular o campo aqui dentro e lá fora. Eu vou fazer com uma certa delonga esse processo aqui, porque com um pouco mais de detalhe que isso é feito na maior parte dos livros. Tá? Então, primeiro eu vou assumir o limite contínuo, tá? Para simplificar o processo. Então, nesse caso, vou ter um K0 a θ, que é um conjunto de... É como se as espiras fossem contínuas, tá? Isso facilita o processo de cálculo, senão veja um pouquinho complexo. Vou usar coordenadas cilíndricas, obviamente, tá? E vamos lá. Então, primeiro passo é o seguinte. Sem perda de generalidade, devido à simetria ao longo do eixo Z, eu posso escolher o ponto onde eu vou calcular o campo, H, que é dado por essa expressão, num ponto no plano XY, tá? Então, eu posso assumir que R é igual a ρ, sem perda de generalidade, tá certo? Então, isso aqui não tem perda de generalidade porque o resultado vai ser independente dessa escolha. Bom, R' é um pouco mais desafiador aqui, né? R' nesse caso vai ser um ρ', vai ser um A na direção a ρ, mais um Z' na direção a Z. Eu vou começar calculando esse produto escalar aqui, K aqui igual a K0 a θ, o produto vetorial de ρ a ρ menos a ρ menos Z' a Z. Lembrando aqui meu mnemônico predileto, né? Rho, θ, Z, Rho, θ. Então o que eu tenho? A θ vezes a ρ, a θ vezes a ρ é menos a Z, então isso vai dar menos K0 ρ a Z. Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que vai ter uma troca de sinal, vai ficar K0 a Z. E eu tenho aqui um a θ multiplicado por a Z, que é a ρ, então vai ficar menos K0 Z' a θ vezes Z a ρ. Ótimo. Eu tenho que calcular R menos R', só que aqui eu tenho que tomar cuidado pelo seguinte. A ρ e a ρ aqui não são necessariamente o mesmo vetor, então eu vou escrever esses dois em coordenadas cartesianas para ficar mais fácil. Tá? Então vai ficar ρ cosseno de θ ax mais ρ seno de θ a y menos a cosseno de θ' ax menos a seno de θ a y' menos Z' a Z.
módulo aqui, né? E isso tudo, então, vai ficar... Vou juntar, né, esses dois pedaços aqui na direção a x, vai ficar ρ cosseno de θ menos A cosseno de θ ao quadrado. Tá linha aqui, né? Ρ seno de θ menos A seno de θ' ao quadrado mais Z' ao quadrado. Isso tudo elevado ao meio. Bom, o que vai acontecer? Eu vou ficar com um monstrengão aqui, que eu vou escrever para vocês, porque é a maneira mais simples de fazer no final do dia. Eu vou ter um K0 aqui, eu vou ter uma integral de 0 a 2π de z de menos infinito a mais infinito, do que? E em cima vai ficar o quê? Vai ficar menos K0 ρ mais K0 A na direção AZ menos K0 Z' AZ. Isso tudo ainda vai sobrar um espaço aqui para me escrever. A d θ' dz'. O que vai acontecer? Esse termo aqui, ó, tem um erro em algum lugar aqui, aqui tá errado. Certo? Essa integral é ímpar, tá vendo? Esse termo aqui é ímpar. Então, esse termo aqui vai desaparecer. Sobra essa integral aqui, ó. Tá? Essa integral aqui na direção a z, que eu terei que calcular. Tá? Aí o que acontece? Essa integral, ela é razoavelmente chata de fazer. Tá? É razoavelmente chata de fazer, porque eu tenho que pegar... Eu tenho esse cosseno de θ, θ', seno de θ, seno de θ'. Eu vou ter que trabalhar bastante para escrever isso.
Então eu vou usar uma abordagem meio mista aqui. Eu vou concluir daqui que H é um H que vai depender que vai ser uma função f que vai depender essencialmente de ρ, porque eu estou integrando em z' aqui, o único termo que sobra é ρ, e ele vai estar apontando na direção a z. Tá? Então, eu vou usar isso com essa finalidade. Tá? Então, eu vou escrever isso lá em cima e vou guardar essa informação para quando a hora chegar. Bom, vamos lá. Vou escrever aqui. H é um f de ρ na direção a z. Beleza. Bom, então a gente conseguiu demonstrar, né, instantes atrás, que H era um f de ρ que apontava na direção a z, e agora eu vou usar a lei de Ampère. A lei de Ampère, ela me diz simplesmente que H dl é igual a I. Tá certo? Bom, então vamos lá. A primeira etapa do processo é o seguinte: eu vou pegar eu vou desenhar um circuito amperiano aqui, que ele vai estar aqui. Ele vai ter lado D. Eu vou andar nesse sentido aqui, tá certo? E isso aqui vai valer L, digamos, tá? Então isso aqui vai ser meu circuito amperiano. Ele vai estar no plano ZY, tá? Então ele está no plano ZY aqui. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, eu tenho, primeiro que a minha integral sobre um circuito, esse circuito fechado, ele vai ser H, nessa região aqui que eu vou chamar de H1, multiplicado por D, tá certo? Nessa região aqui, ó, ele não vai contribuir porque, por hipótese, H aponta a direção Z e esse cara aqui está apontando na direção Y, tá certo? Então essas duas coisas vão desaparecer. Menos H2 vezes D. E isso vai ser igual a zero. Então, o H nessa região aqui, que eu chamei de H1, e esse H que vem na região 2 aqui, eles vão obedecer essa equação. Bom, eu posso cortar D com D, porque D é diferente de zero por hipótese, né? E eu concluo então que H1 é igual a H2. Então o campo aqui e o campo aqui são iguais entre si. Agora, o que eu imagino? Eu imagino que H, o campo H, vai ser igual a zero no infinito. Tá? No infinito eu não vou ter campo. Bom, como L é arbitrário, a única maneira de ser possível é que H
1 seja igual a 0 e isso seja igual a H2. Ou seja, mostrando que o meu campo fora é 0. Beleza. Então eu acabei de mostrar que H fora é 0. Com muito menos dor que se eu tivesse resolvido aquela outra integral lá que realmente ia doer bastante. Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui isso aqui também. Agora eu vou reproduzir esse expediente e vou calcular de novo aqui. Esse cara vai ser D, esse cara aqui vai ser L. Eu vou ter um circuito que vai ser assim. De novo ele vai estar no plano ZY. E eu de novo vou usar a lei de Ampère. Tá? Então, nesse caso, eu tenho que H vezes DL vai ser igual a I. Bom, nesse caso, de novo, eu vou ter que... Agora eu vou chamar H interno vezes D. Esse termo aqui, esse parte do caminho não contribui, esse aqui não contribui, porque o campo HZ é nulo, né? Tá certo? O campo HZ é nulo. O campo é na direção AZ, portanto perpendicular aqui. Aqui eu acabei de mostrar que também não contribui. Tá? Então só sobra esse termo, o H interno aqui, vezes D. E agora o que vai acontecer? I aqui, ó, I vai ser o quê? Vai ser minha densidade corrente K0 multiplicado por D. Tá certo? Então, vai cortar. E eu concluo então que o meu H interno vai ser igual a K0. Bom, juntando todas essas coisas, eu concluo que H é igual a K0, que aponta na direção AZ. Se ρ menor que A, né? E, finalmente, 0 se ρ for maior do que A. Tá? Então, eu consigo mostrar aqui, fora do meu solenoide é nulo e dentro do meu solenoide é dado por K0 a Z. Bom, terminando então, eu acabei de mostrar que o meu campo H é dado por K0 a Z, né, aqui, né? Note que não depende do raio do solenoide, né? E eu consigo mostrar aqui também o seguinte, eu não vou demonstrar para vocês, mas K0, né, no caso que eu tenha N espiras de comprimento L, né, isso vai ser grosso modo equivalente a N vezes I dividido por L, tá? Onde cada uma das espiras é atravessada uma corrente I. Tá? Então é basicamente isso. Se eu tivesse se eu tivesse um único rolamento, seria I dividido por L. Tá? Então isso é relativamente simples também de entender. Ok? Eu termino com um exemplo que eu não vou fazer, que é um toroide de raio ρ com N espiras e corrente I. Nesse caso, a gente tem que HNI sobre 2πρ na direção a θ, no interior e nulo fora do toroide. Tá? Isso aqui a gente pode entender, tá? Porque no final das contas, um toroide, tá? Um toroide é como se fosse um cilindro, tá? Em que eu junto as duas pontas, tá? Eu junto uma ponta com a outra aqui, tá? Eu colo as duas pontas formando uma rosquinha, tá? Um toroide é basicamente uma rosquinha, tá? Então meu desenho tá horrível, mas basicamente essa é a ideia, tá? Então é só para deixar como exemplo aqui final.